Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal, onde nós estamos tratando aí dos ritos de natureza especial. Já falamos de crimes contra a honra, já falamos de lei de drogas, rito dos funcionários públicos e agora nós vamos tratar de um rito especial previsto na lei 11.101 de 2005, que é a lei de falências. E eu vou trazer aqui de maneira muito sucinta, muito objetiva, um ponto importante para vocês. Nesse espaço de tempo, enquanto eu vou dando essa explicação, vai abrindo o teu Vademecum, procure a lei 11.101 de 2005, tá? E vá direto, certo, no artigo 168. E por que o artigo 168? Porque eu vou fazer a mesma abordagem que eu fiz no rito de natureza dos funcionários públicos, porque eu preciso que vocês pelo menos tenham uma noção dos crimes de falência previstos na Lei 11.101 de 2005, para que a gente possa entender como é que funciona o rito especial da Lei de Falências. Perfeito? Vamos lá, artigo 168, eu não vou entrar em detalhes de cada crime, o que me importa aqui é seu nome, o seu artigo e automaticamente a pena correspondente. Para pensar comigo. Fraude a credores, artigo 168, tem pena de reclusão de 3 a 6 anos. Violação de sigilo empresarial, do artigo 169, tem pena de 2 a 4 anos. Divulgação de informações falsas, do artigo 170, 2 a 4 anos de reclusão. Indução a erro, artigo 171, reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento de credores, 172, 2 a 5 anos. Desvio, ocultação ou apropriação de bens, artigo 173, 2 a 4 anos. Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens, como aconteceu com aquele juiz do Rio de Janeiro que usava o carro do Eike Batista, lembra? Artigo 174, 2 a 4 anos. Habilitação ilegal de crédito, artigo 175, 2 a 4 anos. Exercício ilegal da atividade, artigo 176, 1 a 4 anos. Violação de impedimento, artigo 177, 2 a 4 anos. E o artigo 178, que tem a omissão dos documentos contábeis obrigatórios com pena de detenção de 1 a 2 anos. Para pensar comigo, tá? Desde o artigo 168, 3 a 6 anos, 2 a 4 anos, 2 a 4 anos, 2 a 4 anos. O artigo 172, 2 a 5 anos, voltou para 2 a 4, 2 a 4, 2 a 4, 1 a 4 no 176, 2 a 4, 1 a 2. O artigo 178 é um artigo do rito sumarício. 1 a 2 anos, rito sumarício. Automaticamente vai para o rito sumarício, lei 9.099. Os demais seguiriam esse rito processual aqui. Se eu fizer uma pergunta para vocês da primeira semana de aula e a gente não conhecer os ritos, eu perguntaria assim: pena máxima de até 2 anos? Tem? Sim, 178. Então, juizado especial. Segunda pergunta: possui rito especial? Eu não sei. Eu acho que não. Então, cairia na terceira regra. A terceira regra diz o quê? Se a pena máxima é superior a 2 e inferior a 4, rito sumário. Mas se fosse igual ou superior a 4, rito ordinário. Nós temos 4, 5 e 6 anos as penas máximas. Então, igual ou superior a 4, rito ordinário. Essa seria a resposta se eu não conhecesse a lei. Fechou? Só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Vamos fazer uma abordagem inicial só para vocês também entenderem, de maneira bem simples, não é a área de direito empresarial aqui, nem aula de direito empresarial, só para a gente poder entender o mecanismo disso. Hoje, pós-pandemia ou ainda em pandemia, nós temos várias empresas que o seu passivo ultrapassou o seu ativo. Essas empresas podiam passar por 3 situações diferentes. Uma recuperação extrajudicial, ou seja, eu estanco as minhas contas, apresento um projeto, um programa de como eu vou pagar os meus credores e esse planejamento de recuperação extrajudicial é homologado pelo juiz. Você vai receber em 2023. Mas como? O juiz homologou aquele plano de recuperação extrajudicial. Antigamente isso era chamado de concordata.
Tem o plano de recuperação judicial, onde o juiz impõe, através de administradores e contadores judiciais, como que eu vou pagar os meus credores. É uma intervenção bastante grande no interior de uma empresa, porém para organizar as contas. Agora, se eu não conseguir vencer, automaticamente eu decreto a minha falência. E ao decretar a falência, quebra-se a empresa. Perfeito? Qualquer um desses crimes que eu mencionei agora há pouco, tá? Se eu vá fazer, olha só, vou voltar lá, fraudar credores, violar sigilo empresarial, divulgar informações falsas, induzir as pessoas a erro, favorecer determinados credores, desviar, ocultar ou apropriar-se de bens, adquirir, receber ou usar ilegalmente bens, habilitar ilegalmente crédito, exercer ilegalmente atividade, violar impedimento ou omitir documentos contábeis obrigatórios, tudo que eu fizer ao longo da decretação da falência, ao longo da recuperação judicial e extrajudicial, eu cometo esses crimes previstos na lei de falência. Se eu praticar ao longo, no decorrer das recuperações, da homologação, da imposição do juiz, da homologação judicial ou ao decretar a falência em si. Certo? Vimos até agora que o 178 vai para o juizado especial, os demais pareciam um rito ordinário. Porém, a lei de falências trata, olha o que ela fez, presta atenção comigo. Ela pegou um rito comum, um dos ritos de natureza comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, ela pegou um de natureza comum e disse que ele vai ser especial agora para a lei de falências. Artigo 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540 do CPP. Ele está dizendo, com exceção do 178, que do 168 ao 177, recebida a denúncia ou a queixa, eu vou aplicar o rito sumário. Então cuidem, não é o rito ordinário. O rito sumário, que é um rito comum, se transformou em especial aqui, porque ele vai tratar de crimes com penas mais graves. Fechou? Vou passar adiante para os principais tópicos ainda. Então, o artigo 181 determina o uso do rito sumário. O 178 tem pena de até 2 anos, é juizado especial. E no tocante aos procedimentos, eu vou fazer uma abordagem geral de alguns artigos que eu vou pedir a leitura posterior de vocês. Tá? Então, tomem nota para vocês realmente conseguirem obter esse conhecimento e se darem bem nas provas em si. 179 diz assim, né, na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial, sócios, diretores, gerentes, administradores, conselheiros, administrador judicial são iguais ao devedor ou ao falido. Respondem igual ao devedor e ao falido na medida de sua culpabilidade. São efeitos da condenação por crime previsto nessa lei, previsto no 181. Inabilitação para o exercício da atividade empresarial, impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência de sociedade sujeita a esta lei, impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio, tudo no artigo 181. Parágrafo 1º, pegadinha de prova. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Passados 2 anos da reabilitação, você pode cessar os efeitos mencionados anteriormente. E eles não são automáticos, o juiz precisa mencionar na sentença. E se ele mencionar na sentença, eu tenho 5 anos aí que pode perdurar esses efeitos. 182. A prescrição dos crimes previstos nessa lei rege-se pelo Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição, cuja contagem tem iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Estou lendo o artigo 182. 183, pegadinha de prova. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nessa lei. É uma exceção às regras de competência ratione loci. Professora, não entendi. Imaginem que a Avianca, decretou sua falência em São Paulo, mas o proprietário da Avianca fraudou algum credor, habilitando um crédito ilegal, sei lá, em Itapema. Local do crime, Itapema. Local do processamento desse crime, São Paulo. É competente para julgar os crimes falimentares o juiz da jurisdição onde tenha sido decretada a falência e não onde aconteceu o crime. Então prestem atenção,
no 183. Todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada, previsto no 184. O parágrafo único do 184 na fala que decorrido o prazo a que se refere o 187, nós já vamos ver ali, sem que o representante do Ministério Público ofereça a denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Já vimos o 185, que remete ao rito sumário. 186 diz que no relatório o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor antes e depois da sentença e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor que possam constituir crime relacionado à recuperação judicial com a falência e outros delitos conexos a esse. Bom, 187, intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, promoverá imediatamente a ação competente, a ação penal competente, ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial. O prazo para o oferecimento da denúncia regula-se pelo 46, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata 186, que nós acabamos de ver, devendo em seguida oferecer a denúncia em 15 dias. Então, regra geral, 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Em qualquer fase do processo, surgindo indícios da prática de crimes previstos nessa lei, o juiz da falência ou recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público. Então, assim, a Lei 11.101 de 2005 ela é bem simples, bem objetiva, sem maiores segredos, nos reporta, na verdade, a crimes do 168 ao 178, lembrando que o 178 é um crime de menor potencial ofensivo, e do 168 ao 177 eu tenho crimes que aparentemente eram do rito ordinário. Porém, o artigo 185 deu uma roupagem especial para o rito sumário, dizendo: você, vem cá, sumário, você que na verdade só julga crimes com pena máxima superior a 2, mas inferior a 4, agora, nos crimes de falência, julgará crimes previstos nessa lei, não importa a pena máxima, se ela é de 3, 4, 5 ou 6 anos. Tá? E um detalhe, não importa onde aconteceu o crime, o juiz competente será o juiz aonde ele decretou a falência, decretou a homologação da recuperação judicial ou extrajudicial. E assim nós fechamos o ciclo com mais um rito especial da Lei de Falências. Lei 11.101 de 2005, bons estudos e até o nosso próximo encontro.